Olá, bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. Eu sou a Diana de Paula, sou arquiteta urbanista, doutora em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente sou professora do quadro permanente, tanto do curso de graduação quanto de mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande, fazendo parte do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo e do grupo de pesquisa Ambiente, Tecnologia e Sustentabilidade. E aí a ideia da gente trazer aqui a nossa discussão é de um projeto de pesquisa de iniciação, né, científica, onde a proposta nossa foi mapear a morfologia urbana a partir da metodologia de zonas climáticas locais dentro dos municípios que constituem a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então, por que a gente teve, né, essa ideia? Por causa das frequentes alterações de morfologia urbana, alterações da paisagem dentro desses municípios, né? É sabido, né, o potencial econômico diante do agronegócio, né, tanto da agricultura quanto da pecuária aqui dentro do nosso estado. Então, e muitas cidades nasceram em virtude disso. Então, nós queríamos entender as dinâmicas das transformações, né? O que que esse cenário, o que que esse crescimento econômico está promovendo dentro dessas cidades, né? Como que elas estão se constituindo, principalmente das cidades que fazem parte da região metropolitana, né? Principalmente por causa da singularidade, devido às altas temperaturas características da nossa região, né? E das projeções de cenários futuros que a gente tem observado, né? Que a tendência é de ficar cada vez mais elevadas as temperaturas e a gente ter períodos de precipitação cada vez mais curtos, no entanto, com uma maior intensidade. Então, a ideia da gente utilizar a metodologia de zonas climáticas locais é porque ela tem dois conjuntos, né, de dados que conseguem definir as tipologias de uso do solo e as tipologias de cobertura do solo. E é uma metodologia amplamente utilizada quando a gente quer trabalhar o planejamento baseado no clima, né? E ela é voltada desde cidades de pequeno porte a regiões metropolitanas, só que necessitando de ajustes. Bom, aqui vocês observem a figura que mostra, né, quais são as tipologias relacionadas com o uso do solo, né, que elas vão de 1 a 10, tendo compacto de alta elevação, compacto de média elevação, compacto de baixa elevação, aberto de alta elevação, aberto de média elevação, aberto de baixa elevação, compacto, né, com construções leves, aberto, né, com grandes construções, esparso e de indústria pesada. E nós temos mais 7 tipologias voltadas para a cobertura do solo, né, que vai desde árvores densas até ambiente com corpos d'água. Então, diante dessa ferramenta, né, nós vamos utilizar ela para a gente conseguir associar ela a esse processo, né, de transformação da cidade e se ela consegue realmente fazer esse mapeamento e a gente entender como que essas cidades estão se, se organizando, né, elas estão se planejando. Então, o objetivo, né, é mapear a morfologia urbana a partir das zonas climáticas locais, né, dentro da região metropolitana, de forma com que esses dados a gente consiga ter diretrizes que possam auxiliar nas decisões por parte dos gestores no processo, né, de revisão dos planos, no processo de planejamento e de gestão. Então, essa figura aqui ao lado, ela mostra como que é feito todo esse processo de classificação das zonas climáticas locais. É um método que a gente utiliza o software Google Earth
para criar as áreas de treinamento. Depois que essas áreas de treinamento elas são criadas de acordo com cada uma daquelas 17 classes, a gente submete essas classificações, né, esse conjunto de dados para um site chamado VUDAPT, e que ele foi, né, criado por Desi Moore, Kitchener e Batchel. E aí, lá ele faz a classificação supervisionada e ele entrega para você um mapa, né, com essa classificação e também ele te dá a acurácia dessa supervisão, né, dessa classificação. Tá? Então, o fluxograma de como é feita essa classificação supervisionada é desta maneira aqui. Então, nesta outra figura, a gente tem a imagem dos municípios que fazem parte da região metropolitana, que são todos esses municípios nessa cor mais clara, e os municípios que fazem parte do entorno metropolitano, que está nesse verde escuro. Então, quais são os municípios que fazem parte da região metropolitana? Até 2009 era Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. Em 2016, foram inseridos os municípios de Acorizal e Chapada dos Guimarães, e ano passado foi incluído o município de Campo Verde, totalizando aí mais de 1 milhão de habitantes. Os resultados nós vamos iniciar pelo município de Acorizal. Então, Acorizal está a 71 quilômetros de Cuiabá, possui aí uma população de acima de 5 mil habitantes, e isso representa, né, uma densidade demográfica de mais de 6 habitantes por quilômetro quadrado. A classificação que nós fizemos, né, a partir das áreas de treinamento que foram realizadas para o município em questão, e aí essas áreas de treinamento, elas têm um ROI, que é a região de interesse, e essa região de interesse, ela é uma área de 277 a 277 quilômetros. Então, a gente vai, né, observando quais tipologias a gente encontra, cria essa classificação ali supervisionada, né, cria os campos, e essas áreas de interesse, elas têm que ser de 5 a 15 de cada uma das tipologias, até para a gente conseguir uma melhor precisão, né? E aí a gente submete esses arquivos lá na plataforma VUDAPT, e aí eles geram esse mapa que está aqui. E aí, com base nessas informações, observou-se que aqui, aonde está essa cor aqui, esse laranja mais forte, é o perímetro urbano do município de Acorizal, tá? Então, o que a gente consegue observar a partir dessa imagem que foi gerada? Que na área urbanizada, a tipologia predominante é a LCZ9, que equivale a edificações de média altura, né? Então, até ali 5 pavimentos, mais ou menos, e em arranjo esparso. E aí o restante da área que ela foi classificada, ela foi predominantemente, né? Ela é DLCZA, que é de vegetação arbórea. Depois ela vem com vegetação esparsa, que é a LCZB. Depois ela vem com a LCZF, que é uma vegetação arbustiva. Desculpa, a LCZC, que é a vegetação arbustiva. E LCZF, que é de solo exposto, ou seja, provavelmente foi uma área que, da imagem, né, que a gente obteve, era uma área que ela tinha acabado de ser recolhida, né, teve colheita, e aí o solo ficou exposto, tá? Então, o que essa classificação ela traz para a gente de informação? Que ela foi capaz de identificar que a maior área da região de interesse, ela compreende as florestas naturais, que é essa LCZA, né? E aí, depois, o que predomina são as áreas de cultivo agrícola, pastagem, o que vai de encontro com a economia local do município. O segundo é Campo Verde, né? Também, mais uma vez, né? Essa área aqui é a área urbanizada, né? Então, Campo Verde, ela está a 136 quilômetros de Cuiabá, só que no sentido mais norte, né? Do estado.
tem aproximadamente aí 445 mil habitantes e tem uma densidade demográfica de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que se observou dentro dessa área aí urbanizada? Uma predominância de edificações de baixa altura, né, e de uma área impermeabilizada que caracteriza a LCZ3. E a segunda, né, mais recorrente foi a LCZ6, que é edifícios, né, também de baixa altura, só que com áreas mais permeáveis, né, grandes quintais, então provavelmente são lotes maiores, né, com edificações que ocupam menos área no terreno e com áreas mais permeáveis, tá? E também a gente tem aí outra LCZ, que é a LCZ9, que são edificações de média altura em arranjo esparso, com predomínio também de áreas permeáveis. No entanto, quando a gente vai observar a cobertura do solo, nós observamos uma grande predominância de LCZD, né, que é essa área aí de pastagens, né? E a gente tem aí a LCZF, que novamente essas áreas que são mais próximas de cultivo, né, agrícola, que ela se torna um solo exposto. E também isso está em consonância com a economia do município, né? Então, somente o agronegócio em 2021 gerou cerca aí de 2,68 bilhões e o setor industrial foi responsável por 449 milhões, né? Então a gente tem aí que a classificação também ela conseguiu mostrar que essas alterações aí, essa mudança da paisagem, ela está em consonância com as atividades relacionadas à economia. O terceiro município é o município de Chapada dos Guimarães, que fica a 66 quilômetros de Cuiabá e tem aí uma população de mais de 18 mil habitantes e densidade demográfica aí de quase 3 habitantes por quilômetro quadrado, né? Já foi considerado o maior município do mundo, né? E aí a partir dele foram sendo criados, né? A partir da divisão dele foram sendo criados outros municípios aí. Então, o que a gente pode observar? Dentro da área construída, que é aqui, né? Essa área em vermelho aí, a predominância é da LCZ3, ou seja, de edificações de baixa altura em arranjo compacto, ou seja, basicamente não tem área permeável, né? Nessas áreas aí. E aí, com relação à cobertura do solo, a predominância é de LCZA, que é a vegetação arbórea densa, e isso está muito, né, próximo do que realmente a gente observa, porque nós temos o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, né, que ele é gerido pelo ICMBio. Então, toda essa área verde escura aí, a gente pode observar que essa parte faz parte do Parque Nacional. E aí, em sequência, a gente tem a LCZB, que é de vegetação esparsa, arbórea esparsa. Depois a gente tem a LCZC, que é a arbustiva, a D aí, que é de pastagens, né? E aí a gente tem a LCZF, que é também de cultivo, né? Então, a classificação ela também foi capaz de identificar que a maior área, né, dentro da região de interesse, ela compreende essa área de florestas, que equivale ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e as outras áreas que são áreas de cultivo agrícola e de pastagens, que também fazem parte da economia local. E o Parque Nacional, ele movimenta o turismo na cidade, né? Então, também está indo de encontro com as dinâmicas de crescimento econômico. Bom, os próximos municípios são Cuiabá e Várzea Grande. Ele ficou numa mesma imagem por serem, né, municípios que que formam uma conurbação urbana. Então, nós temos aí Cuiabá, que é a capital do estado de Mato Grosso, que é esse pedacinho aqui, ó, e aqui, né, o que divide as cidades é o rio Cuiabá. Então, aqui está Cuiabá e aqui está Várzea Grande.
Então, Cuiabá tem aí uma população de aproximadamente, né, mais de 650 mil habitantes, com uma densidade habitacional de 150 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto Várzea Grande tem aí mais de 300 mil habitantes, porém em uma maior densidade demográfica, 414 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que a gente observou, né, na conurbação? A alta densidade urbana, né, por se concentrar a maior população do estado, e isso dentro do perímetro urbano, né, que é aqui onde a gente vê essas diversidades de cores. Nós temos aí a presença da LCZ6, que são edificações de baixa altura, né, em arranjo aberto, a LCZ3, que é de baixa altura em arranjo compacto, a LCZ9 também, que é de média altura, só que em arranjo esparso, com predominância de vegetação, e a LCZ8, que é um arranjo de baixa altura em edifícios de baixa altura em arranjo aberto, mas com um solo praticamente impermeável. E isso se dá principalmente ao longo das principais vias, tá? Nos eixos estruturantes de ambos os municípios, tá? E essas áreas de LCZ3 são as áreas, né? Principalmente dos bairros mais antigos, e a LCZ6 a gente consegue observar ela principalmente nos condomínios que estão presentes dentro de ambos os municípios. A cobertura do solo, né, voltada para a LCZA, ela é praticamente onde são as unidades de conservação dentro dos municípios, os parques urbanos, as zonas de interesse ambiental, e a LCZB também aí. E a gente tem aí também a LCZD, que é de vegetação esparsa, tá? Então, o que este perfil dessa conurbação revela para a gente? Um crescimento dinâmico e acelerado, né? E isso acontece por causa da atividade econômica, principalmente do setor terciário, e das ofertas de comércios e serviços característicos desses dois municípios, né? Bom, e aí a gente tem Nossa Senhora do Livramento, que é uma cidade que fica a 37 quilômetros de Cuiabá, possuindo aí mais de 12 mil habitantes, com uma densidade demográfica de 2,38 habitantes por quilômetro quadrado. Ela tem, né, baixíssima densidade, a predominância dela é de florestas, né, e a economia dela é basicamente de agricultura familiar, né? Então a gente tem aí, né, a maior área dela aí é de LCZA, que é de vegetação arbórea densa, e LCZB, que é de vegetação arbórea esparsa. E agora indo, né, para nossa última cidade da região metropolitana, Santo Antônio de Leverger. Ela está a 34 quilômetros de Cuiabá, tem aí aproximadamente 15.246 habitantes e uma baixíssima densidade demográfica, assim como Nossa Senhora do Livramento. Então, ela chega aí a 1,61 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela também é banhada pelo rio Cuiabá, tá? Então, a cidade, né, o perímetro urbano do município, ele é caracterizado pela LCZ6, ou seja, edificações de baixa altura, né, em arranjo esparso, com predominância de áreas permeáveis, né? Então, lotes maiores, com bastante vegetação, árvores, tá? Enquanto que a cobertura do solo ela é predominantemente de vegetação arbórea densa, que é a nossa LCZA. É uma região, né, que movimenta turismo, movimenta pesca, agropecuária, e a parte, né, e ela também, ela é considerada uma cidade dormitório de Cuiabá. Então, muita gente mora em Santo Antônio e trabalha em Cuiabá, né? Então, existe essa dinâmica entre esses dois municípios. Então, a gente pode observar também que a classificação foi capaz de identificar a paisagem em consonância, né, com
as atividades econômicas deste município. Então, o que a gente conseguiu entender, né? Que a abordagem LCZ, ela revelou padrões urbanos e ambientais, a interdependência entre os municípios, né? E ela também conseguiu mostrar para a gente que a forma urbana, o uso do solo e a economia local estão em consonâncias. Ela mostra para a gente que, com base nesse levantamento que nós fizemos, é possível traçar estratégias de planejamento sensível ao clima, tentando uma melhor adaptação, né, dessa cidade, do processo de urbanização, de uma forma mais orientada à questão ambiental, climática, pensando numa cidade resiliente, né? Pensando em manejos mais sustentáveis desse processo de expansão dessas cidades, que são cidades de médio e pequeno porte, né? Que são as cidades que mais vão ter um aumento populacional, aí, segundo dados da própria ONU. Então, a gente observa que o estado de Mato Grosso, né, ele tem uma complexidade, uma diversidade muito característico por causa da economia, né, da crescente economia, voltada tanto para as atividades agropecuárias, agrícolas, né, e de pastagens, né, de gado, de agropecuária, agrícola e de serviços, tá? Então, o desafio aqui é a gente conseguir conciliar esse processo de urbanização com o crescimento econômico e a preservação ambiental, devido à diversidade, né, do nosso estado, porque aqui só no nosso estado a gente tem 3 biomas, que é o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Nessas cidades, em específico ali da região metropolitana, a gente tem uma maior predominância do cerrado, mas a gente encontra aí resquícios também de floresta amazônica quando vai mais ao norte e mais ali ao sudoeste, o Pantanal mato-grossense. Então, a ideia de mapear, né, é você conseguir compreender a relação entre as transformações que estão acontecendo na paisagem e conciliar ela com as questões climáticas e ambientais para planejar cidades cada vez mais saudáveis, resilientes e sustentáveis. Era isso, pessoal, que eu tinha para deixar para vocês. Deixo aqui algumas referências que a gente utilizou e o meu muito obrigada. Até mais.